Olá pessoal, hoje vamos aprender a inserir o efeito 3D em textos, né? Que seria uma forma bem interessante de se trabalhar. Vamos entender em formas básicas como um círculo, um retângulo também, retângulo de cantos arredondados, que talvez seja um objeto interessante a ser trabalhado, e uma estrela. Então significa que você pode estar aplicando o efeito 3D em várias formas, né? Em um vídeo anterior aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui, eu expliquei como você trabalhar com efeito 3D em outros objetos, né? Na verdade, você desenhar um objeto, um desenho mesmo comum, e você está criando ele com efeito 3D. Bom, vamos na prática, vamos entender como funciona aqui para você estar aplicando isso, tá? Para isso, eu vou criar um arquivo novo em branco. Aqui não é tão importante esse modelo de arquivo, então a gente não precisa definir nenhuma especificação. Eu vou colocar aqui 3D, por exemplo, 2. Largura e altura, como eu tinha falado aqui, não tão importante. Unidade de medida também não. Então, vamos criar. Já vou criar aqui com 4 pranchetas, né? Ó, você pode vir aqui e definir a quantidade de pranchetas. Nesse meu caso aqui, ó, vamos trabalhar aqui com a prancheta de número 1, que é a primeira que está aqui em cima. Um pouquinho mais de zoom para aproximar, Ctrl mais, e aqui na letra T você pode clicar e digitar seu texto. Por exemplo, eu vou escrever a palavra aula VIP, e aqui no aula VIP eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui e já vou personalizar a fonte de uma forma que ela tenha uma letra bonitinha, né? Uma letra mais redonda, uma letra mais amigável, né? Eu vou usar uma fonte padrão que eu sempre utilizo nesse tipo de texto. E aqui eu vou definir uma cor, por exemplo, a cor de preenchimento. E eu posso definir um contorno também. No meu caso aqui eu vou usar o branco. E a espessura do contorno. Isso não vai ser tão relevante para a gente, né? Você pode ampliar, aumentar um pouco mais a fonte, mas tá bom o tamanho. Bom, aqui você vem na parte superior no menu, Efeitos, 3D, Extrusão e Bezier. Na hora que ele já aparece essa janelinha aqui de opções de 3D. Temos várias opções, é sempre importante marcar o visualizar, que ele já dá a estrutura em 3D. Aqui, se você observar, tem a rotacionar, posicionamento, ó, você pode movimentar ele, ó, e ele, de acordo com a sua movimentação, ele aparece aqui seu 3D. E eu vou dar um OK. Na verdade, temos algumas opções, algumas configurações, né? Até a profundidade, né? Profundidade aqui do seu 3D, dependendo do que você precise, né? Vou dar um OK para confirmar. Vou usar a tecla Shift para que eu consiga redimensionar. Ó, já temos o texto 3D. As outras formas seguem o mesmo padrão. Ó, vou desenhar primeiro aqui um retângulo. Ó, e vou aplicar aqui um contorno. No caso um contorno, um preenchimento, né? São as duas opções aqui de cor, né? Em volta do objeto, ó, só bem diferente. E da mesma forma, efeito 3D, extrusão e Bezier, visualizar, vou tirar a janela aqui da frente para facilitar. Aqui eu posso até dar um pouco mais de profundidade, ó, nessa opção. Dá um OK. A cor ficou bem feia, mas não tem problema, você pode vir aqui e alterar e testar outras cores que possa combinar com essa estrutura. OK. E da mesma forma, vou desenhar aqui os outros objetos. Na verdade, a gente vai alterar, não vou trabalhar com esse, ó. Vou pegar aqui, vou usar um elipse, um círculo, né? Vou colocar um outro tom diferente. Outra cor, por exemplo. OK, pode ser essa. Da mesma forma, efeito 3D, extrusão em Bezier, visualizar, tirar a janelinha da frente, e aí a gente tem essa estrutura. Explicando um pouco mais, ó, você pode rotacionar eles aqui, ó, levemente, né, ó.
Então, de acordo com você visualizar, ele tem uma prévia aqui, ele mostra o ângulo, né, de perspectiva, e aí você pode estar trabalhando com esse aqui. Tem bastante efeitos, tem bastante ferramentas que você pode estar mexendo aí, mas não, o nosso foco é só explicar como você aplicar aqui realmente o 3D nesses objetos, nessas formas, né? Então, vou dar um OK. Por último, vou desenhar uma estrela. Vou alterar a cor mais uma vez aqui, colocar um amarelo, por exemplo, e vou colocar um azul. Vou aumentar um pouquinho a espessura do contorno e efeitos, a mesma opção, visualizar, tira a janela da frente e dá um OK. Bom, se vocês observarem aqui, você vai perceber que dá para aplicar o efeito 3D em vários objetos, né? E de certa forma, você pode ganhar bastante tempo na produção desse tipo de conteúdo, né? Caso você precise, é uma ferramenta bem interessante a ser trabalhada aí. E na verdade, no vídeo de hoje, vocês que ficaram até o final, vai ter um bônus aqui. E o bônus vai ser uma ferramenta 3D que você pode trabalhar com um efeito de profundidade, que no caso é uma malha, né? Se você observar aqui a ferramenta de perspectiva, né? E vamos inserir um novo arquivo aqui para entender um pouquinho mais sobre ela. A estrutura não é tão importante, então vamos direto aqui na nossa área de trabalho. Número de pranchetas, apenas uma. E aqui, ó, nessa ferramenta, ó, você pode, clicando aqui nela, você pode inserir essa malha. E a parte interessante, né? Você pode vir, por exemplo, na caneta e você pode desenhar usando, né, essa estrutura aqui para que você consiga gerar um efeito de perspectiva, trabalhar com ponto de fuga e aí você tem um desenho com esse formato, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou preencher essa área, eu vou tirar aqui, posso tirar o contorno e posso continuar fazendo meu desenho, ó, utilizando a caneta também, por exemplo, emendar aqui e assim por diante. Nesse caso eu vou clicar novamente, vou alterar, clicando fora, clicando novamente no objeto, vou dar um efeito um pouquinho mais escuro. E assim você vai trabalhando, né? E a parte da malha, na verdade, ela vai ajudar você ó, clica novamente aqui em cima da ferramenta, ó, nota que, tirar um pouco o zoom, nota que ele vai aparecer algumas opções aqui para você trabalhar com a malha, ó, de acordo com o que você precise, né? Então você pode, ó, posicionar direitinho. Isso para fazer um cenário em 3D é bem interessante, ó. Você tem algumas opções aqui de movimentação aqui da estrutura da malha, né? Esses pontos, ó. De acordo com o que você modifica, você pode aumentar o tamanho dos retângulos para trabalhar com janela, trabalhar com ambiente, por exemplo, na cidade, né? E é necessário tudo isso. Você vai perceber que todas essas opções aqui podem ser trabalhadas, né? E depois você pode apagar essa estrutura e você tem o seu objeto em 3D. Bom, pessoal, na verdade essa foi a dica de hoje. A gente trabalhou aqui com mais algumas opções do efeito 3D. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.